Olá, sou Maria Lima, atuo como psicoterapeuta e também trabalho com a PNL sistêmica. Hoje eu trago o assunto ansiedade, como evitar. Quando falamos em ansiedade, nós também estamos falando das fobias, fobia social, fobia por doença fatal, crise de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizado, transtorno pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo. O que é importante vocês saberem? Que em todos esses tipos de ansiedade, o medo está presente. O medo é uma emoção primária e é a raiz da ansiedade. Por que chamamos emoção primária? Porque é universal e está presente em todos os animais. Nós consideramos emoções primárias a tristeza, a raiva, o medo, o nojo, a alegria, o amor, e cada uma dessas emoções tem uma função no nosso organismo. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela nos leva a agir, a termos autodefesa. Se conseguimos expressar a raiva, por exemplo, nós podemos manifestar a nossa mágoa, né, na intensidade adequada ao momento sofrido. E aí você deve pensar, nossa, como assim expressar minha raiva, né, na intensidade adequada, né, ao momento ali que aconteceu? Isso é possível sim. O autoconhecimento, ele nos permite a ter esse comportamento. Até porque a psicoterapia, ela não é somente para curar psicopatologias, né? Ela é utilizada para prevenir patologias. Mas hoje, como o nosso tema é ansiedade, então eu vou focar na emoção do medo, que é a raiz da ansiedade, né? De todos os tipos de ansiedade. Então, assim, quando nós aceitamos e reconhecemos essas emoções primárias, há um equilíbrio, uma harmonia, né, no nosso comportamento, no que nós estamos pensando e que nós estamos sentindo. Quando nós invalidamos essas emoções, né, até porque o nosso meio ele tende a invalidar essas emoções, aí nós começamos a ter prejuízos, ok? Para exemplificar o que eu quero passar para vocês, eu vou citar dois exemplos. Eu vou pegar um caso de fobia social. As pessoas conhecem mais fobia social ou reconhecem, né, que estão com algum transtorno, por exemplo, quando elas começam a ter medo de ir sozinha. Coisa simples que antes ela fazia e começa a ter medo, ir à padaria, ao supermercado, ao banco, ao shopping, né? Então a pessoa começa a perceber que ela está perdendo essa independência e que ela sempre busca a companhia de uma pessoa para fazer essas coisas que antes ela fazia sozinha. Então ela reconhece que tem algo errado acontecendo com ela e procura ajuda, né? Ou com um psicólogo ou com um psiquiatra, ela acaba buscando essa ajuda. Porém, o exemplo que eu trago é da fobia social, onde a pessoa não perdeu essa independência, porém ela tem prejuízos. Só que ela não percebe esse prejuízo. Ela acredita que é o jeito de ser dela, é a personalidade que ela tem e ela vai convivendo com isso. No caso de um profissional que atua no mercado, vamos pegar aí alguém que trabalha numa empresa ou às vezes que é um empreendedor mesmo, né? Só que essa pessoa, ela tem medo de falar em público, tem dificuldade de se colocar numa reunião, tem ideias, tem projetos interessantes aqui na mente, porém não consegue expressar esses projetos, né? Vender essa ideia, tem essa dificuldade. A pessoa não gosta de almoçar sozinha, são várias situações onde ela vai ter uma maior
visibilidade, ela já começa a evitar, pelo medo. Medo da reprovação, né? Medo de não ser aceito. Tenho medo de, e se de repente, né, eu não sou tão bom assim? Então tem esse pensamento distorcido, né, esse pensamento disfuncional da realidade, que eu não sou tão bom assim, vai ser revelado a todos, então eu tenho medo e eu evito essa situação. Claro, o prejuízo neste caso é enorme, né? A pessoa ela deixa de alavancar a sua carreira, de ter um sucesso maior profissional por conta deste comportamento, desse pensamento que infelizmente ela não percebe como precisa de ajuda, né? E ela vai levando e convivendo, né, com esse prejuízo. Então percebam o movimento, tem o medo, a evitação e o prejuízo. E a função do medo não é essa, a função do medo é, você tem medo, você evita sim situações de perigo, de ameaça real. Então, sei lá, eu não vou pôr uma mão na cobra que vai me picar, eu não vou pular do 20º andar porque, né, posso morrer, eu não vou pôr a mão no fogo, enfim, quando você evita, né, algum perigo, alguma ameaça, alguma situação real de vulnerabilidade, mas é real, né, este perigo, ok, então você está interagindo de maneira natural e saudável com as suas emoções. Você começa a ter uma evidência que você precisa de uma ajuda é quando você evita algo irreal. Esse algo só está no seu pensamento, ele não existe de fato e você evita só por acreditar que ele possa ser real, né? Aliás, você vive toda essa emoção dos seus pensamentos como se ele fosse real. Um outro exemplo que eu posso trazer é de uma pessoa que evita relacionamentos íntimos, evita assumir compromissos por medo de ser rejeitada. Ai, puxa, quando a pessoa descobrir como eu sou realmente, ai, eu não sou tão bom assim, por medo de se machucar, por achar que aquela pessoa está querendo levar vantagem de alguma forma daquele relacionamento. Enfim, tem vários pensamentos catastróficos, né? Sempre pensamentos de perigo, sempre pensamentos que ela está sofrendo alguma ameaça, então ela evita a situação, evita manter relacionamentos, ela não quer se envolver. Infelizmente, também nessa situação, a pessoa não percebe que ela precisa de ajuda, que ela não está sabendo trabalhar com as suas emoções primárias e aí ela tem prejuízo. Só que esse prejuízo, né, a pessoa parece que se adapta, né? Ela acredita que é da personalidade dela, que ela é assim e vai levando, né? Então percebam que nesse primeiro momento eu falei para vocês sobre o medo, que é a raiz da ansiedade, e como ele afeta o nosso comportamento, como o nosso comportamento pode se tornar limitante por conta desse medo que nós invalidamos. Nós temos um comportamento limitante devido a estarmos evitando algumas situações, são situações irreal, que só está acontecendo no nosso pensamento, né? Então essa é uma evidência que você pode ter de que você precisa buscar ajuda, porque é a ansiedade aí batendo na porta, ok? Uma outra forma de você observar se a ansiedade aí está rondando é através dos sintomas físicos. Os primeiros sintomas físicos da ansiedade, a pessoa, como eu falei, não associa a um quadro de ansiedade. Então, ela começa a buscar outros especialistas. Exemplo, ela está com desconforto no estômago, com uma dor, um refluxo, ela procura um gastro. Ela começa a sentir dores nas costas, lombalgia, ela vai num ortopedista.
Muitas vezes ela tem uma dor de cabeça mais frequente, toda semana com dor de cabeça, ela procura um neuro. Outras vezes ela pode sentir uma tontura, uma vertigem que dá de vez em quando, né? Ela começa a ficar um pouco preocupada, aí ela vai ou no otorrino ou ela vai no oftalmo. Às vezes ela percebe que ela está com uma respiração mais curta, uma dificuldade para respirar, né? Uma dor no peito que às vezes dá também, ela vai no cardio. Ou então ela percebe que ela está acima do peso, está com obesidade, ela procura um endócrino. E esses especialistas, alguns exemplos, né? E esses especialistas, por sua vez, no primeiro momento, eles vão prescrever uma medicação mais pontual dentro daquela queixa que o paciente está relatando. O que muitas vezes é super eficiente, dá certo, a pessoa tem uma melhora. O meu alerta é que se começa a repetir esses sintomas, passa um tempo, esses sintomas voltam. Você circula mesmo entre esses sintomas que eu falei, que também é comum. Ora é o estômago, ora é as costas, né? Ora é a cabeça, circula um pouco esses sintomas. Isso também já é uma evidência de que você precisa buscar um outro tipo de ajuda. Tem outros sintomas, esses são mais assim, difícil ainda da pessoa associar a um possível quadro de ansiedade. Esses elas demoram até mais para buscar um especialista, né? Elas vão administrando com uma receitinha caseira, uma indicação da tia, né? Alguma coisa que ela leu lá no Dr. Google. Ela convive mais ainda com esse sentimento, com esses sintomas, né? Que são gases, sabe aquele empachamento? Então a gente até ouve o barulho, né, dos gases internamente. A pessoa começa, não vou comer isso porque me dá gases, aquilo também me dá, e ela começa a ficar com uma alimentação muito restrita, muito limitada, deixando de comer várias coisas por conta desse desconforto que causa. Outra questão também são os sintomas de diarreia ou prisão de ventre. Então, boca seca, né? Aquela necessidade de toda hora você estar tomando um gole de água, tá? Urinar com mais frequência, dificuldade em ter e obter uma ereção para que você possa ter uma relação sexual, tá? Então as dores de cabeça, né, que eu falei, e dores nos ombros, sempre buscando um massagista, aquela pessoa que quase toda semana vai fazer, né, uma massagem por conta que sente mesmo, né, aqueles nódulos de tensão, sempre muito tensa. E às vezes as pessoas, elas convivem com esses sintomas que eu falei para vocês por anos, por anos. E quando chega a um especialista, um psiquiatra ou um psicoterapeuta, a ansiedade ela já está num nível muito intenso, que nós chamamos de severo. E aí o tratamento com a psicoterapia vai precisar do apoio de uma medicação também. Então, o alerta que eu dou é que deve procurar sim esses especialistas, tendo esses sintomas físicos, com certeza, até para descartar qualquer possibilidade de uma doença cardio, né? De uma labirintite, de um desequilíbrio hormonal, de um desgaste na coluna, enfim, são várias as doenças que já pode estar instalada no físico e aí realmente precisa de um tratamento com medicação, tá? O meu alerta é que vocês incluam também na lista de especialista o psicoterapeuta. Então, o psicoterapeuta, ele vai ajudar você a diminuir esse tempo de sofrimento, né? E devido a tratamentos fragmentados. Porque, como eu já falei, acredito que já deu para entender que esses sintomas, muitas vezes, e principalmente no quadro de ansiedade, tem muito a ver com aquelas emoções primárias, por a pessoa não saber reconhecer
e aceitar as emoções primárias. Porque, como eu disse, o meio em que vivemos, ele invalida muito essas emoções primárias. Muitas vezes pessoas falarem, e mesmo a gente, não sei aonde, em que momento a gente aprendeu isso, né? É fraco sentir tristeza, você não pode ficar triste, né? Nós vivemos numa sociedade onde não tem espaço para tristeza. Medo, nem pensar, você é um fraco, você é um covarde sentir medo. Não, medo não. Raiva, você é má, você é uma pessoa má por sentir raiva. Então veja, quanto prejuízo a gente não tem em invalidar essas emoções. E há anos e anos e após anos a gente cresce, né? A gente cria maturidade e mais vai intensificando em nós essa invalidade dessas emoções. E o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande para a nossa saúde física e mental. Só que, como eu digo que nós vivemos num mundo onde os estímulos, né, que nós temos, ele é muito fora, né? A gente está voltado muito a nossa atenção, a nossa percepção para o exterior. A gente não tem o costume de se ouvir, de sentir. Então a gente perde muita informação importante que a gente poderia ter uma ação no preventivo. O tratamento indicado para todos os tipos de ansiedade é a psicoterapia cognitiva comportamental, né? Estudos comprovam que quem faz o tratamento com essa psicoterapia aumenta muito, quer dizer, aumenta não, né? Diminui muito o índice de recaídas, né? Porque essa abordagem possui métodos eficazes para reduzir e até eliminar a frequência e a intensidade da ansiedade, certo? E eu utilizo na psicoterapia o Mindfulness, que é a atenção plena. Meus 2 primeiros vídeos no canal eu falo sobre o Mindfulness e tem sido muito eficaz. Os pacientes com ansiedade têm observado assim praticamente de imediato a melhora dos sintomas quando começam a praticar a atenção plena. E por quê? Porque primeiro que ela aquieta a mente, né? O ansioso ele tem uma mente muito agitada, muito acelerada, então ajuda a estar serenando esses pensamentos. E com isso há uma baixa também da taxa de hormônio do estresse no organismo, dá uma diminuída. E com isso nós temos aí um campo favorável para trabalhar essas emoções com o paciente, que como vocês viram é a causa de todos esses sintomas, de todos esses transtornos, ok? Bom, eu acredito que era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode fazer contato, envia e-mail, pode ser que tenha surgido muitas dúvidas, pode passar que eu vou estar perguntando para vocês, que eu vou estar respondendo para vocês. E quem gostou, peço que compartilhe, porque com certeza vocês vão estar ajudando muitas pessoas, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.